Muito bem, são 10 horas e 1 minuto aqui na sua rádio Águia Dourada. E o Bom Dia Alegria, o Jota Oliveira, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã. Hoje o programa Espaço Público. Como de costume, é todas as terças-feiras. Excepcional, nós estamos fazendo hoje na quinta-feira. Porque tem uma presença hoje, uma visita muito especial com o nosso vereador Paulo Reis, do PT. E a participação especial dele, Carlos Roberto Moraes, aqui ao vivo. Você também pode participar pelo Zap e também pelo telefone 3929-5090. Meu bom dia, Roberto Moraes. Tudo bem com você, Roberto? Bom dia, Jota Oliveira. Bom dia a todos e a todas em sintonia da Rádio Águia Dourada, 87,5 FM. Todas as terças-feiras, normalmente, e hoje uma exceção, não é? Estando quinta-feira aqui, dada a presença importante aqui do ilustre vereador Reis, não é? Paulo Reis, que está com a gente aqui hoje. A gente às vezes convida aqui os vereadores para vir no nosso programa, mas a dificuldade deles em relação à Câmara de Vereadores, com todos os trabalhos que tem lá, se torna até difícil, não é? Então, dentro das possibilidades, a gente tenta canalizar um dia de semana para poder ter a participação deles aqui. E é o que está fazendo hoje o Reis aqui com a gente. Ótimo. Beleza? Muito bom dia, vereador Reis. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Jota Oliveira. Bom dia, Roberto de Moraes. Um bom dia a todos os seus ouvintes aqui nesse programa importante na nossa região, da Rádio Águia Dourada, FM 87.5, rádio que eu vi nascer aqui nessa região e que já participei em outros momentos. Então, o que eu quero dizer da grata satisfação que tenho de estar aqui participando do programa de vocês. Agradecimento é todos nossos, né? Eu queria fazer a pergunta para o senhor aqui. Quem é o Paulo Reis? Paulo Reis, conta um pouquinho para nós, como foi eleito, quantos votos, que representou a nossa região, a nossa cidade, quanto tempo está na política? Olha, Paulo Batista dos Reis é o meu nome, sou aqui da região do Capão Redondo, nasci no Capão Redondo, milito no Partido dos Trabalhadores desde da minha juventude, né, de muitos anos, e participei de várias eleições, né, disputei eleições. Para que eu fosse eleito, eu disputei 6 eleições, fui eleito na 6ª eleição. E só disputei essas eleições porque todas as vezes que eu disputava uma eleição, minha votação aumentava. E eu, então, entendia que eu tinha possibilidade, sim, de um dia representar essa população tão sofrida, e por isso eu insisti. Porque se caso eu disputasse a eleição e na outra a minha votação tivesse sido reduzida, eu falei, não, eu não terei chance. Mas de 92, que eu disputei a minha primeira eleição, até 2012, que foi a última que eu fui eleito vereador da cidade de São Paulo. Quantos votos? Eu tive na minha primeira eleição 3.191 votos e na 6ª eleição a qual eu fui eleito 28.627 votos. Então, parabéns. Foi um trabalho. Roberto Moraes. Construção, né, Reis? Durante todo o período aí, você fez uma trajetória, né, de estar aumentando aí o seu conhecimento junto à população até que chegou o momento, né? E nessa questão toda colocada em função de hoje você está como vereador, quais projetos de lei você apresentou está apresentando no seu atual mandato e até essa data quais foram que se transformaram em lei? Olha, eu já estou com mais de 115, eu já perdi até a conta, porque eu tenho que olhar no site da Prefeitura, da Câmara Municipal para saber, né? Porque essa semana mesmo nós protocolamos 3 projetos. Mas eu calculo que nós devemos estar na faixa dos 115, 116 projetos que foram apresentados à Câmara Municipal de São Paulo. E desses projetos de minha autoria, 20 deles já são leis na cidade de São Paulo. Nós temos outros que eu sou coautor, né, de outros projetos com outros vereadores, mas assim, de minha produção legislativa eu já tenho cerca de 20 projetos de leis e alguns deles estruturantes importantes para a cidade. Todos são importantes, mas tem alguns que assim, é marcante para a cidade de São Paulo, como por exemplo a lei de cotas raciais. A lei de cotas raciais, ela está produzindo resultados altamente positivos na cidade de São Paulo. Nós já tivemos nos concursos públicos
a aplicação da lei de cotas raciais, e mais de 1.200 negros e negras já entraram na prefeitura nas cotas raciais, mesmo fazendo, é claro, o concurso tem que ser feito, mas é uma reserva técnica, porque nós, chegando ao poder legislativo, nós verificamos que na Prefeitura de São Paulo nós temos 30% de negros em seus quadros. Porém, eles estão na base da pirâmide, eles estão ali naqueles salários que vai de R$1.000 a R$3.000 no máximo. E à medida que nós vamos subindo ao topo da pirâmide, eles desaparecem. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 300 procuradores municipais, que são cargos que ganham de R$13 a R$25.000 por mês, e desses 300, apenas 2 eram negros. Isso mostra a desigualdade racial que tem em nossa cidade, né, e nos quadros que nós temos na prefeitura. E com a aplicação da lei, o único concurso que a prefeitura abriu para 70 procuradores municipais, 20% entrou na prefeitura, 14 negros. Nós saímos de 2 para 16. Nós saímos de menos de 1% para cerca de 4%. Ou seja, a lei, ela realmente busca a igualdade racial, ela busca reduzir as desigualdades que nós temos, e à medida que os concursos vão abrindo, as pessoas vão prestando esses concursos, nós vamos buscando uma igualdade étnico-racial nos quadros da prefeitura. No caso dos procuradores, ele é emblemático. Nós temos também o caso dos auditores fiscais, que também são salários bons na prefeitura, salários que vai de 13 a 25 mil, são bem pagos os auditores da cidade de São Paulo. E também, no único concurso, entraram 20 auditores fiscais, negros e negras, né, reduzindo também nesse quadro. Né? E a lei, ela não prevê só para concurso público, é uma lei muito ousada. Ela prevê também que os cargos de confiança, ou seja, o prefeito tem que aplicar no seu secretariado aqueles cargos que ele nomeia, aqueles cargos de livre provimento, os secretários, os subprefeitos, os secretários adjuntos, os diretores de empresas, a administração direta e indireta, todos têm que aplicar essa lei. Todos têm que aplicar. Essa questão das cotas, Reis, você acha que isso torna um pouco mais justo, não é? Porque quando não existiam as cotas, era difícil, não é? As pessoas, o negro ter uma ascensão dentro do poder público, não só no poder público, mas em outros segmentos também. E as cotas, por mais que não fosse o desejável, né, que fosse uma questão natural, não ter questão de preconceito, de racismo e tudo mais, teve que se criar cotas para que se estabelecesse o direito dessas pessoas se incluírem também no processo todo. Foi realmente uma necessidade, e essas cotas, até então um dia não haver mais a necessidade disso, ela é importante. É muitíssimo importante, porque nós, a maioria do povo, principalmente o povo de São Paulo, nós somos formados por negros e afrodescendentes, né? E nós não estamos representados, a nossa representação não está adequada, né, nos órgãos da administração, né, dentro do poder judiciário, dentro do poder legislativo, dentro do poder executivo, né? Então, as cotas é o seguinte: enquanto nós não tivermos esse equilíbrio, elas são bem-vindas. Quando tiver tudo equilibrado, talvez nós não vamos mais precisar de cotas, mas nós temos que fazer justiça a todas as injustiças que foram praticadas contra o povo negro durante séculos, né? Mais de 4 milhões de negros chegaram ao Brasil em navios negreiros, né? E é a maior parte da população. Então, todas essas injustiças, tudo que foi praticado, nós temos que ir buscando corrigi-las, combatendo o preconceito, né? Combatendo e incluindo. Temos que ter uma política de inclusão. Então, o presidente Lula, e o nosso hoje, então, prefeito Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, eles fizeram muito na questão da inclusão dos negros nas universidades, né? E nós saímos de 3% para 9%. Ainda é pouco, se você for analisar o número que nós temos no Estado brasileiro, ainda é pouco, mas triplicou a quantidade de negros que se qualificou, que se formou, que tem um diploma de curso superior. Então, hoje, obviamente que as cotas na administração pública, ela prevê o concurso, as pessoas não vão ganhar um cargo, porque às vezes as pessoas falam, eu sou contra. Não, porque ele tem que ter mérito. Não,
Tem a meritocracia, tem, porque ele tem que fazer o concurso, ele tem que passar. Agora, as vagas ficam reservadas. E você sabe que concurso que às vezes tem, por exemplo, prova oral, né, entrevista, se a pessoa às vezes não gostou de você, ele te elimina na entrevista, ele te elimina na prova oral. Então, com o advento das cotas, ele pode até te eliminar, mas aquela vaga tem que ser reservada para um negro, para uma negra, para uma afrodescendente. Né? Exatamente. Participar do processo. Muito bem. Jota. O vereador Reis, é comum o vereador adotar uma subprefeitura e qual que o senhor adotou? O nosso prefeito Haddad sugeriu ao povo votar no subprefeito. O senhor acha que daria certo essa ideia dele? Olha, os vereadores... Você pertence à subprefeitura? Olha, os vereadores... Em Boimirim, né? Os vereadores, eles não adotam subprefeitura, né? É uma visão errônea da forma com que as pessoas tratam essa questão de subprefeitura. O que acontece é o seguinte, o governo ele foi eleito, né? Ele foi eleito e com ele uma base de sustentação, uma base de partidos, né? A coligação do PT teve junto o PCdoB, o PP, o PSB, né? Que culminou com a eleição do prefeito Fernando Haddad. E depois, para ele constituir uma maioria, uma governabilidade, ele tem que ampliar com outros partidos que vieram no segundo turno, como o próprio PMDB, que veio no segundo turno apoiá-lo, né? E outros partidos que o apoiaram, o PRD, que apoiaram no segundo turno, porque sobrou apenas 2 candidatos. Então, a partir daí você vai constituindo uma governabilidade. Então, uma governabilidade é um governo, se diz um governo de coalizão, onde os partidos que o elegeram, os partidos que participaram daquele processo eleitoral, também participam do governo, né? Então, o governo, seria impossível um governo tão grande como a Prefeitura de São Paulo, apenas uma equipe ocupá-lo e governar, seria muito difícil. Então, a coalizão diz que você tem que ter uma governabilidade. Você tem que ter uma maioria na Câmara Municipal para aprovar os seus projetos, para aprovar o orçamento da cidade, para aprovar o funcionamento do município, né? Porque muitas questões, o governo depende depende do parlamento, ele depende de aprovação para poder fazer suas execuções. Então, ele tem que constituir uma maioria. E dentro dessa maioria é onde você tem a participação política nos órgãos da administração, não só subprefeituras, secretarias também, departamentos também, não só. É a coalizão. Muito bem. Temos alguém no ar, vamos ouvir aqui a pergunta do nosso ouvinte. Vamos lá, Jota. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô? Alô, bom dia. Caiu a linha? Deve ter caído a linha. Muito bem, então enquanto isso, a gente aguarda. Continuando, então o que acontece? Obviamente que eu sou aqui da Zona Sul e tenho a minha militância na cidade, que eu sou vereador da cidade, mas obviamente o meu habitat é essa região, obviamente que por mais que eu queira ficar na Zona Leste, o meu tempo sempre será um pouco mais aqui, que eu tenho que vir para cá todos os dias, não é verdade? E dentro dessa lógica, nós temos, os vereadores fizeram indicações políticas, né? Então, tem os vereadores que têm indicações, por exemplo, a subprefeitura de Boimirim tem indicação política do Milton Leite, tem indicação política do bispo Atílio Francisco, tem indicação política do vereador Paulo Fiorilo, tem indicação política do vereador Alfredinho. Então, não é uma subprefeitura onde que um A, o B, o C, o D adotou. É uma subprefeitura que tem suas indicações políticas dentro do jogo da coalizão, dentro do jogo da governabilidade, da sustentação política que o governo precisa ter para poder governar, né? E assim, no Campo Limpo também, você vai ter lá a indicação política do Jair Tato, a indicação política do Donato, a indicação política minha, a indicação... Então, o que acontece é que dentro dessa coalizão, você tem as indicações políticas. Existe uma composição. Existe uma composição e, obviamente, que em determinados lugares, por
por território, por ascendência ao território, o vereador, de repente, tem uma indicação maior que o outro, porque o território é o território ao qual ele tem sua base de sustentação. Como é o caso também da eleição de subprefeito, que o Haddad mandou para a Câmara, está tramitando lá, para que o subprefeito seja eleito, para que as pessoas possam votar e escolher o subprefeito, né? Nós temos que amadurecer, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas por quê? Para não ter influência de A, de B, de C. Quem seriam os candidatos? Toda eleição tem influência. Aqui se disputa tudo. Aqui se disputa conselho participativo, aqui se disputa conselho tutelar. Você pega os candidatos do conselho tutelar, sempre tem alguém apoiando ele, um vereador, um deputado, sempre tem alguém. Então, se caso nós tivéssemos eleições para subprefeito, não quer dizer também que não vai haver apoio político de quem tem os seus interesses políticos na região, né? Então, a eleição do subprefeito também teria, obviamente, um grupo político que estaria apoiando esse subprefeito, né? Nessa questão, como que ficaria uma situação, por exemplo, uma vez o prefeito, sendo Fernando Haddad do PT, e um subprefeito que ganharia a subprefeitura fosse do PSDB, como ficaria essa relação em termos de programa de governo? Essa relação? Olha, por isso que eu falei, nós vamos amadurecer o projeto. Eu ainda não tenho, por exemplo, hoje eu não tenho convicção do meu voto favorável a ele, né? Uhum. São coisas que precisam ser amadurecidas, debatidas, discutidas, porque o maior problema da subprefeitura hoje não é tanto o fato de ser o subprefeito nomeado ou eleito, né? Hoje nós temos que discutir o papel da subprefeitura, os recursos para a subprefeitura, a questão orçamentária, porque não adianta você ter o subprefeito e não ter dinheiro para fazer as coisas, né? Você vai ter o subprefeito e quem vai e os recursos para fazer as obras que a população tanto clama. Então tem que ter uma discussão mais aprofundada a respeito disso, uma discussão do papel da subprefeitura, porque eu que ajudei a construir esse projeto de subprefeituras lá em 2001, 2002, quando então era a segunda gestão do PT, foi quando nós discutimos e implantamos a subprefeitura. E nós tínhamos uma visão de que a subprefeitura é um poder local, que teria um status de prefeito local, com secretariado local, que era o caso dos coordenadores, né? E tudo isso aí foi desmanchado pela gestão que entrou logo em seguida. Uhum. Muito bem, alguém no ar? Jota. Alô, bom dia. Quem é? Dalmerinda, seu bairro e a sua pergunta para o vereador. Estou escutando. Fala mais pertinho do telefone. Você quebrou o braço, foi na calçada. Que rua foi? Entrada ali da Boimirim, Jardim Thomas. Tá ok. Ele vai responder para a senhora, tá bom? Um abraço. Bom dia. Conhece essa rua aí, vereador? Audálio? Essa rua aqui é ali a entrada do Vaz de Lima, que já de Toma tem um posto de saúde ali. Sei. Sai da Boimirim ali. Sei. A rua está esburacada e calçada esburacada, ela caiu e está com o braço quebrado lá. Olha, esses problemas de buraco tem na região toda, na cidade toda, né? Porque a calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel, né? O fato é que a prefeitura, quando as pessoas fazem a denúncia, a reclamação no 156, né, que é um telefone que está disponível para receber as reclamações, a prefeitura manda o fiscal averiguar e, obviamente, que ele acaba notificando o proprietário para que o proprietário possa fazer a reforma na calçada. Tem um prazo, inclusive essa lei de calçadas nós reformulamos ela, porque anteriormente a pessoa já recebia a multa, né? Não era nem notificado, já recebia uma multa, né? E nós estabelecemos
um prazo de 2 meses, 60 dias, para que o dono do imóvel possa fazer a reforma da sua calçada. Né? Tem mais uma pergunta que mais um ouvinte. Alô, bom dia. Quem é? E dali, se seu bairro e sua reclamação, a pergunta para o vereador. Bom dia. Você tem o protocolo? Tá bom. E qual é o nome da rua? Jardim Santa Margarida. Está esburacada a rua? Tá bom, então. Ele vai responder para a senhora, tá bom? Um bom dia. Aí a dona Idalice lá do Santa Margarida. Vamos encaminhar para a subprefeitura para que ela possa fazer o reparo, né? É que esse período de chuvas, realmente a prefeitura não está dando conta de tampar os buracos. Após passar um pouco as chuvas, ela consegue recuperar esse tempo, né? Porque só no mês de janeiro, por exemplo, nós tivemos mais de 20 dias de chuva. E você não consegue tampar buraco com chuva, porque primeiro que a massa ela é quente, né? Ela tem que estar uma temperatura alta para você poder usá-la. E depois com a chuva você tampa, no outro dia o buraco voltou. Aproveitando já as perguntas aqui, vereador, entre nós aprofundar mais aqui, viu, Roberto Moraes? Dá licença um pouquinho. Queria estar passando para o senhor aqui que o Wilson Cabeleireiro, lá do Santa Lúcia, ele está falando aqui que cortar pelo menos as árvores, pois está atravessando de uma rua para outra. E ele espera a solução desde 2012 na rua do Contrapontos, número 11. E ele tem aqui protocolo desde a época do Donato que cobria aqui a região como vereador na época. Senhor Wilson é meu amigo, um abraço, senhor Wilson, tudo bem? Está lá ouvindo, está te ouvindo. Tudo bem, senhor Wilson, tem um cabeleireiro lá no Santa Lúcia. Santa Lúcia, inclusive nós recuperamos todo o Largo do Santa Lúcia, fizemos obras lá de reformas de Guia Sarjeta, a rua Ariovaldo Rodrigues, a rua Eliane. O pessoal está cobrando as faixas lá, viu, vereador? E também a limpar a praça então, lá, viu? Aí a CT, né? Porque a CT já tem o pedido. Agora, quando ela vai fazer, quando eu for o prefeito, ela faz no outro dia comigo. Uma cutucada do vereador, ela já pensa bastante. Quando eu for o prefeito, no outro dia ela faz. Mas como eu não sou o prefeito, a gente manda um ofício pedindo para ela. E nem sempre ela, obviamente que nós já fizemos mais de 60 ruas na região, recuperamos 60 ruas, não é pouca coisa, e ela não tem só 60 ruas, ela tem ruas na cidade inteira para estar sinalizando. Então não acontece na velocidade da nossa vontade, né? Mas está o pedido já encaminhado, foi feito um investimento no Santa Lúcia, agora nós vamos fazer um investimento lá naquele bairro que está tão abandonado, que é o Copacabana. Precisa muito. Nós vamos fazer um investimento de 1.200.000 em melhorias de ruas. Tem mais perguntas para o senhor aqui, chegando no zap. A dona Josefa mora na Vila Nagibe, ela está dizendo que à noite tem a iluminação precária e perigosa ali naquela pracinha da entrada da Vila Nagibe e também muitas ruas esburacadas. Mandou ter um mapa aqui das ruas da localidade lá. O senhor está sabendo disso? Tem passado por lá? Inclusive na pracinha, ontem mesmo eu pedi à subprefeitura, como nós mandamos uma emenda de compra de brinquedos para as crianças, eu indiquei essa pracinha para receber brinquedos. Né? Tá escuro lá, não vai à noite não, viu? Não está escuro. A iluminação da região do Jardim Ângela, ela vai ser totalmente trocada, ela vai receber LED, tá? Já está sendo feito todo o levantamento, todas essas ruas que estão no distrito do Jardim Ângela vai ter sua iluminação remodelada. Fala nisso, o pessoal da Lumen vai vir aqui a respeito disso da região, porque o Monte Azul já está bonito lá, né? O Monte Azul já foi... nossa região aqui. Na realidade, nós vamos cobrar disso mais para frente. O Monte Azul foi o segundo bairro a receber LED. O primeiro foi Heliópolis, Monte Azul o segundo, Brasilândia o terceiro, e o próximo vai ser o Jardim Ângela. Então todas essas ruas do Jardim Ângela não vai ser o bairro do Jardim Ângela, vai ser o distrito do Jardim Ângela. Todas as ruas do distrito do Jardim Ângela vai ter sua iluminação trocada por LED.
Tem mais uma pergunta aqui da dona Maria, lá do Vergueiro. Ela diz assim, Jota, não esquece de perguntar para o vereador Reis sobre a aquisição de um radar no cruzamento da Guilherme Valente com a Avenida Luiz Cujiquê, pois acidentes são constantes devido à alta velocidade e motoristas e motoqueiros fazem conversão proibida no local. O que pode ser feito nesse local aí? Já que o senhor contou aqui a CT, mas o que pode estar fazendo aí? Pedir para a CT por radar. É isso que ela está pedindo, um radar. Isso, lá que é muito acidente ali, né? É porque, infelizmente, o motorista, se ele se educasse, não teria acidente, né? Os motoristas são deseducados, eles andam em velocidade superior àquela que é permitida, eles não estão atentos à sinalização de trânsito e eles que provocam os acidentes de trânsito. O problema dos acidentes de trânsito, olha, eu acho impressionante que eu ando muito na região e a primeira coisa que o povo me pede é uma lombada. Eu até brinco às vezes, vamos criar o programa Minha Lombada, Minha Vida. Né? Porque eu nunca vi tanto pedido de lombada como tem nessa região. Agora, por que tem tanto pedido de lombada? Porque os motoristas, eles não estão atentos à legislação de trânsito. Eles desobedecem à legislação de trânsito. Eles não têm educação no trânsito. Então, uma rua não sinalizada, a velocidade máxima é 20 km por hora. Eu não preciso ter sinalização para indicar a velocidade. Quando a pessoa fez o cursinho lá, para tirar sua carteira de motorista, ela tem aqueles livrinhos que ela tem que ler, que ela tem que aprender para fazer as provinhas para poder ter a carteira. Então, se eu não tenho sinalização, qual que é a velocidade máxima? 20 km por hora. Mas a pessoa quer andar 80, quer andar 100. Né? Quer dizer, ele não está obedecendo as regras de trânsito. A última pergunta aqui, vereador, para o senhor aqui. Não sei se o senhor já passou por lá, então pedindo para o senhor passar, ainda hoje sair daqui e passar lá. O Raimundo Santa Luz diz que a Visconde de Ari com a Algo Moretti, os ônibus não conseguem passar a linha 716 devido àqueles buracos que está lá, que já disse que mais de 3, 4 meses e não arruma. O ônibus não consegue passar na rua Algo Moretti e pediu que o senhor desse uma passadinha ainda hoje lá. O senhor está sabendo dessa situação? É difícil, nós temos 1 milhão de ruas para eu saber. Não, mas é uma linha de ônibus e está dizendo que vai ter para passar o ônibus. Olha, as linhas de ônibus, elas cobram direto da prefeitura, né? Então, as linhas de ônibus, a SP Trans, que faz... Pediu aqui para ser fotografado. Eu vou lá fotografar hoje. A SP Trans, ela faz toda a fiscalização do trajeto por onde passam os ônibus. Então, todas as demandas que às vezes está prejudicando a passagem do ônibus, é informado o órgão para poder fazer a operação tapa-buraco, né? Uhum. Então, é o que eu falei, nós temos vivendo um período, esse período, janeiro, fevereiro, março, né, a produção de tapa-buraco, ela caiu a 30%, agora cai a 30%, por quê? Porque não dá para tampar buraco com tempestade, é impossível. Então, se a equipe sai para tampar buraco, e hoje tem que fazer o corte, não é mais como antes, né? Não pode mais jogar massa no buraco, né? Hoje tem que ir a equipe de corte, fazer o corte, remover os resíduos para depois vir a equipe de tapa-buraco. Tá certo. Então, Roberto Moraes. Então, o que acontece com isso? Isso reduz a quantidade de buracos tampados. Então, a população reclama, mas é a forma que foi estabelecido. Então. O Reis, na questão do prefeito Haddad, ontem assinou a lei de zoneamento, né, na cidade de São Paulo, e eu te pergunto com relação à anistia, como é que está esse processo, vai sair ou não vai? O que muda essa nova lei de zoneamento, principalmente para a periferia da cidade de São Paulo? A lei de zoneamento, ela vem disciplinar, né, o uso do solo, né? Que tipo de indústria, de prédios, qual o gabarito que pode ser construído nas localidades, né? Então, a lei de zoneamento, ela não é uma lei de anistia. Tem muita gente que pensa que é uma lei de anistia. Não é. Ela é uma lei, é fato que ela, uma série de coisas que estavam irregulares, ela acaba por regularizar, por exemplo, uma área estritamente residencial. Uma área que é estritamente residencial, e lá tinha comércio, né? Então, em alguns lugares, você criou aí a zona corredor, né? O que é a zona corredor? É para buscar regularizar aquilo que já existe lá, né? Aquilo já existe um banco, existe uma loja, existe um mercado numa área que, pela lei anterior, não era permitido existir. Então, a pessoa tinha dificuldade de ter um alvará de funcionamento. Que é o condicionado hoje. De se legalizar, né? Ela tinha dificuldade de se legalizar.
Então, a lei de zoneamento, ela vai regularizar uma série de questões que estavam sem condições, sem ferramenta legal para poder dar resposta. Então, se eu tenho uma área estritamente residencial e eu tenho comércio nela, como que eu faço? Eu não tenho como legalizar, né? É impossível legalizar. Mas Então, vereador, foi também liberado que o pessoal podia fazer os puxadinhos, isso é preocupante. Outra coisa que foi liberado também, os cultos, nada contra a religião. Não só os cultos religiosos, como os católicos. Foi liberado para que os pastores comecem já às 6 horas da manhã. olha, essa questão de horário... O domingo que está descansando lá também. Essa questão aí vem de... 6 horas da manhã. Outra coisa em cima disso, foi também liberado também o espaço, uma rua estreita para os cultos religiosos. Capacidade de 500 pessoas do local. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, a cidade ela é formada por forças políticas, né? Então, muita coisa que às vezes é mudada na lei é porque existem forças políticas que estão agindo para defender os seus interesses. Nesse caso da igreja, é fato que nós temos uma bancada evangélica na Câmara. E forte, né? E que é uma força política. Então, obviamente que as forças políticas, elas estão lá para dar resposta para aquilo que elas representam, né? Então, se a lei ela teve essas alterações, é porque é a vontade da população que está eleita, que está lá no parlamento representando. Então, como que eu posso questionar um negócio que eu tenho lá 5, 6, 7, 8 vereadores que têm poder de voto e que vai votar? Como que eu posso? Eu não tenho como. Então, obviamente que nenhuma lei agrada a todo mundo, né? Cada um pensa de um jeito. E não teria como fazer uma lei para cada cabeça. Você tem 12 milhões de pessoas, você não tem como fazer uma lei para cada um. Então, infelizmente, a lei ela busca resolver o problema da maioria da população. O Jota coloca na questão do barulho, Jota, é isso? Exatamente. E a lei do PSIL, ela permanece? A lei do vigente? PSIL, O PSIL não resolveria essas a lei do questões? PSIL, ela é para estabelecimentos, né? Às vezes as pessoas confundem a lei do PSIL com a perturbação do sossego. São coisas distintas. Perturbação do sossego é uma contravenção penal que hoje é dado resposta pela lei 9.099, né? Quando a pessoa tem que ela quer processar alguém, ela pega, chama a polícia, perturbação do sossego, vai até a delegacia e faz um termo circunstanciado e vai ser apresentado na promotoria pública para buscar resolver o conflito. Isso serve Isso não seria só para comércio, mas para igrejas também? Isso é a perturbação do sossego. A perturbação do sossego ela pode ser a qualquer hora. Não tem essa lógica. Depois das 10 horas não pode mais. A lei não diz isso. A perturbação do sossego é a pessoa que se sentiu perturbado, né? Agora, o PSIL, não, ele regulamenta os estabelecimentos comerciais que a prefeitura tem a gestão sobre eles, a fiscalização sobre eles, né? Então, a lei do PSIL é uma lei que vale para bares, né? Casas noturnas, né? Inclusive a igreja, é claro, que é a partir da 1h da manhã até às 6 horas, né? Mas essa lei que saiu ontem já, a partir das 6 da manhã. Foi aprovado. Não, o PSIL, que você não pode fazer barulho a partir da manhã. Tá certo. A partir da 1h da manhã você não pode fazer mais barulho. 1h você tem que fechar o seu estabelecimento. Bom, né? Eu acho que o entendimento também vale assim, 6 horas da manhã, tem alguém fazendo barulho, está incomodando você? Perturbação do sossego. Perturbação do sossego. Então você tem direito a fazer a reclamação. Qual que é o problema da perturbação do sossego? É que as pessoas, eles querem que a polícia age de ofício. E a polícia não age de ofício. Ou seja, se a pessoa está reclamando que tem um problema, ele tem que processar, ele tem que fazer o procedimento. Então as pessoas às vezes ligam para a polícia, mas elas não se apresentam. Elas ligam e ficam no anonimato. E a polícia não age no anonimato. Para ela agir, ela tem que ter a vítima, tem que ter o autor. Se eu tenho só o autor e eu não tenho a vítima, eu não tenho ação para a polícia agir. Se a polícia for lá e mandar parar o barulho, ela está também sendo arbitrária. Por quê? Cadê o reclamante? Onde está o reclamante? O reclamante tem que ir até a delegacia fazer a ocorrência. Nessa questão aí, a gente está aqui lembrando a questão dos pancadões, né? A gente não está vendo mais pancadão assim como se via antes, né? Está tendo uma certa redução nisso, mas não deixa de ter alguém com carro de som alto, atrapalhando o morador com aquele som alto.
Nesse sentido, a prefeitura tem uma ação, a própria polícia, dentro do seu conhecimento, como está essa questão hoje Então, a nível de município? os também? pancadões, a prefeitura, ela fez um trabalho, através da Secretaria de Igualdade Racial, para buscar negociar com os seus autores, né, pessoas que promoviam os pancadões, para reduzir os pancadões. Aliás, criou até um pancadão do bem, que tinha horário para terminar, e tudo isso foi um processo de negociação que culminou pela redução dos pancadões, mas ainda existem pancadões. Né? Ainda tem regiões que têm pancadões. Muito bem. O que acontece com os pancadões? Veja bem, carro com som, a fiscalização está a cargo da Polícia Militar. Não é a prefeitura que vai fiscalizar carro com som e último volume. Né? O problema é que eu falei, quando a pessoa chama, aliás, o próprio Código de Trânsito, ele tem um artigo que trata da questão dos ruídos, né, sonoros produzidos por carro de som. E que cabe, inclusive, multa, né? Cabe até multa. Agora, quem faz essa fiscalização do veículo na rua é a Polícia Militar. Não é a prefeitura. A prefeitura, ela faz a fiscalização dos estabelecimentos. Ô Reis, para a gente aqui ganhar um espaço e tempo aqui, que nós temos aqui 50 minutos. 10 minutos. 50 minutos. Tá acabando 10 minutos já? para restante. Tá acabando? Só 10. Está curto. Não Eu acredito. vou fazer várias perguntas aqui, você responde pelo pacote. Alagamento da estrada do Emboimirim, da Menininha até o Jacira, como está isso? Né? A ponte do Aracati vai sair do papel? A estrada do Guarapiranga, esquina da Emboimirim até o Guavirutuba. E a Maria Coelho de Aguiar, quando vai ser alagada? Tem alguma intenção em cima de tudo isso? Como é que está tudo essa questão aí, todas essas questões? Olha, todas essas obras aí, a duplicação da estrada da Emboimirim, alargamento da Guarapiranga, alargamento da Guavirituba, da Agamenon, da Baronesa, a Maria Coelho não tem previsão de alargamento. Aquilo é uma história, hein? Ela não tem previsão porque você destruiria o comércio local, você acabaria com centenas de empregos ali. E a Ponte Baixa ela já veio para distribuir um pouco do trânsito que passa pela Maria Coelho de Aguiar, que agora pode fazer uso da Ponte Baixa, que vai acessar também o Jardim São Luís pela Luiz Guxiquem. Então, o que acontece? Todas essas obras estão no pacote sul, né? E que estão sendo, no caso da duplicação do Emboimirim, está sendo, inclusive, licitada e que aguarda recursos. O prefeito ele tinha um cronograma para já essas obras estarem bem adiantadas, né? Mas nós, infelizmente, tivemos problemas que as pessoas não entenderam bem a reforma do imposto, do IPTU, foram contrárias, isso ficou um ano parado na justiça, então a prefeitura ficou sem recurso, sem contrapartida para poder iniciar essas obras, né? Mas não está fora do radar do prefeito, ele tem feito gestão, inclusive no governo federal, inclusive no Banco Mundial, para tentar captar recursos, porque são obras de investimento de mais de 2 bilhões de reais e que a cidade, ela sozinha não consegue bancá-las, né? Então ela precisa de mais apoio. E a ponte do Aracati, sim, o prefeito ele determinou, inclusive numa reunião da bancada, nós conversando com ele sobre a ponte, que era uma necessidade, que a população há muito reclamava e tinha necessidade dessa ponte, e ele então determinou ao seu secretário de habitação e o secretário de obras, né, de infraestrutura urbana e de finanças, para poder viabilizar a construção dessa ponte. Ela vai ser feita pelo consórcio que já está contratado ali, que é dos mananciais, tá? A empresa Camargo Corrêa, se eu não me engano. Já foi feito sondagens, né? Foi feito a topografia, o projeto está sendo desenvolvido por eles e com certeza nós queremos ainda esse ano está pisando nessa ponte lá no Aracati. Quero mandar um abraço aqui para o José Ronaldo da Prefeitura, está ouvindo a gente, está gostando da entrevista, dando parabéns pela entrevista. Vou te perguntar para o senhor em cima disso, da Baronesa e também, não sei se o senhor tem passado de manhã, a estrada do Guarapiranga, que é um trânsito insuportável. A gente passa mandato, ontem alargamento. Porque para fazer as coisas precisa de dinheiro, de né? manhã? Já passei, de manhã? eu conheço bem tudo isso aqui, olha. Para fazer as coisas, precisam de dinheiro. Então, quando foi aprovada a reforma do IPTU, a gente previa arrecadar 800 milhões de reais a mais para pôr de contrapartida nessas obras, né? E o que aconteceu? A reforma do imposto, ela reduzia
o imposto na periferia e aumentava nas áreas nobres. Mas a própria população da periferia, seguindo a mídia, né, a propaganda da mídia, acabou ficando a favor das áreas nobres, né? E quem foi à justiça? O PSDB e a Fiesp, foi contra a reforma do imposto, né? E isso atrasou um ano a cidade, obviamente não houve a captação do recurso, porque naquele momento o governo federal não estava tão ruim como está hoje na questão financeira. Nós não tínhamos essa crise econômica que temos hoje. Naquele momento, a presidenta Dilma, inclusive, se comprometeu a liberar 8,1 bilhões de reais para São Paulo. Só que o dinheiro que vem do governo federal, ele é para obra, ele não pode ser, por exemplo, para pagar desapropriação. Então, a prefeitura ela tinha que ter a contrapartida, né? Então, isso atrasou, isso inviabilizou, naquele momento, o que estava planejado para ser feito na cidade. E nós estamos pagando a conta, nós estamos sofrendo com isso, né? Porque nós poderíamos já estar bem adiantado com essas obras, se caso o povo tivesse entendido que ninguém está querendo arrecadar dinheiro a não ser para investir para a população, né? Essa era a lógica da reforma, porque se eu não tenho contrapartida, como é que eu vou captar o dinheiro federal? Eu não tenho como captar o dinheiro federal. E depois, o que acontece agora em 2015, 2016... né? Nós estamos vivendo uma crise econômica e que já aquele dinheiro que tinha sido disponibilizado em 2013 já não está mais disponibilizado por conta dessa crise que nós estamos passando. É uma crise econômica que não é a nível de Brasil, é mundial, uma crise que está afetando a gente. Sim, aqui. uma crise internacional, uma crise de capitais, né? Porque se acumulou tanto capital em quem é dono do dinheiro que não libera dinheiro aqui para baixo, né? Porque os ricos foram enriquecendo, não tem para onde mais ir. Aí vem essa crise, né? Vem essa crise, obviamente, se diminui os negócios, se a circulação de mercadoria diminui, se diminui a arrecadação de impostos. Então, a cidade ela passa por uma dificuldade. Agora, não quer dizer que o governo não está trabalhando para avançar. O prefeito Fernando Haddad ele tem feito gestão o tempo todo, ele tem buscado de toda forma, inclusive, que a negociação da dívida agora, que nós tivemos a redução no montante da dívida por conta da negociação que foi aprovada a partir desse ano, para tentar viabilizar vários projetos que a população precisa e que muitos outros não fizeram, porque nós temos que entender o seguinte: aqui na região da Embu-Mirim é a região, hoje na cidade de São Paulo, que mais recebeu recurso do governo municipal. Só pegando esse gancho, numa pergunta que eu vou faria no final. Na sua questão que você coloca agora aqui, qual o governo que fez diferença para o menos favorecido na periferia? Qual a diferença de um e do que já tivemos aqui? Olha, os governos petistas, eles sempre têm trabalhado mais para a periferia. Se a gente pegar desde o governo Luiz Erundina, o próprio governo Marta, agora o governo Haddad, os governos petistas, eles sempre trabalharam mais para a periferia. E os governos não petistas sempre trabalharam mais para as áreas mais nobres. Isso aí é fato, né? Então, quando eu tenho aqui na Embu-Mirim um investimento de 500 milhões no complexo viário da Ponte Baixa, que é a canalização do córrego Ponte Baixa, 2 avenidas sentido bairro, sentido centro, 3 viadutos sendo construídos, um investimento de cerca de 500 milhões de reais. Eu tenho as pontes do Jardim Capela que foram feitas, agora o lançamento da ponte do Aracati, a requalificação da Embu-Mirim, do corredor Embu-Mirim, que vai do hospital aqui do Embu-Mirim e não vai só até o Largo do Socorro, pega inclusive o Largo 13, a Avenida Adolfo Pinheiro, né, que requalificou totalmente o corredor, um investimento, claro, do governo federal, sendo executado pela Prefeitura de São Paulo. Então, eu estou dizendo aqui da Embu-Mirim, que é a requalificação, porque se eu olhar do lado ali no Campo Limpo, na João Dias, eu tenho lá as 2 pontes que vão ser entregues agora, ainda nesse ano, a Ponte Itapaiúna, a Ponte Laguna, o prolongamento da Laguna da Chuxaidan, que não vai ser entregue, mas já está em construção e vai chegar até a João Dias, né? Eu vou lá para o Grajaú, eu tenho um alargamento da Belmira Marim, eu tenho lá na Pedreira agora a duplicação da Estrada do Alvarenga. Então, é um pacote de obras visando principalmente o povo
que está na periferia, um governo que dialoga com a periferia, um governo que trabalha para a periferia, não esquecendo as áreas centralizadas, porque também coisas estão sendo feitas nas áreas centralizadas, mas com um olhar especial, principalmente aqui para a nossa Embu-Mirim. Principalmente para a nossa Embu-Mirim. Nós estamos trabalhando, mesmo as emendas que eu tenho direito a apresentar emenda, os recursos que eu tenho apresentado de emenda, eu tenho apresentado praticamente 90% das emendas, eu estou aplicando tudo na Embu-Mirim. Eu não boto dinheiro lá na Zona Leste, na Zona Norte. Tudo aquilo que eu tenho direito de indicar de obras e aquilo que eu faço gestão, eu estou trazendo aqui para a região da Embu-Mirim, que pega o distrito do Jardim São Luís e o distrito do Jardim Ângelo. Por isso nós temos N obras aqui, nós temos um pipocar de obras aqui, nós temos áreas como, por exemplo, a Três Marias, Estrada do Jararaú, Rua Ciclades, Avenida Guarujá, a Mário Tota, Moenda Velha, Salto Alegre, as ruas que eu já falei aqui do Santa Lúcia, lá no Chácara Santana nós estamos fazendo agora Humberto de Almeida, a Francisco Xavier de Sales, a Raquel Alves Moreira, vamos fazer a contenção da Francisco Xavier de Sales. Aqui no Piraporinha fizemos a Rua Dover, fizemos a Manuel de Siqueira, e estou buscando... Avenida Guxiquem, estou buscando um pacote para... renovando ali. Estou buscando um pacote para investir também na Martinho Jacob Kremer, lá no Jardim São Francisco, o Vaz de Lima, aí onde essa senhora falou, eu quero requalificar todo o largo do Jardim Vaz de Lima, até a Embu-Mirim. Então, nós estamos buscando todos os recursos para melhorar as condições do povo aqui da nossa região. Agora, é fato que em 3 anos, em 4 anos, não dá para fazer tudo que em 40 anos outros não fizeram. Né? É tanto que eu falo, o governo nosso, por essa linha de trabalhar para o povão, a gente precisa que ele continue, porque o que não pode na política é parar de fazer. Amanhã vem outro governo que olha para o outro lado e esquece isso aqui. Aí para de fazer. Aí nós ficamos aí mais uma década abandonados. O que você acha, o que se entende de toda esses grandes trabalhos sendo feitos, tanto na época da Marta, né, o Haddad fazendo agora para a periferia, e de repente chega aí alguém, ganha a eleição e leva, como foi na questão da Marta para o Kassab. Né? O que se explica esse tipo de ação de uma população? É falta de comunicação, é falta de tudo isso que você está falando aqui, não chegar exatamente nas pessoas, que a gente pensa que inicialmente é só um visual, a população entende a obra que está sendo feita. Como você acha que poderia ser explicado isso? Olha, que São Paulo é uma cidade dos 1000 povos, né? Então, às vezes a política não é bem compreendida. Às vezes as pessoas levam tempo para compreender as coisas, né? Então, você pega, por exemplo, a nossa segunda gestão, ela fez coisas demais, é verdade. Ela fez coisas demais. E a população acabou votando no outro, né? Não reconduziu na época o PT para continuar governando. Mas o governo naquela época ele tinha uma aprovação de 51%. O governo estava muito bem avaliado. Quem que não estava bem avaliado? A pessoa da prefeita, né? Que não tinha a mesma quantidade de apoio que tinha o governo, né? Então você tinha um governo bem avaliado, muito bem avaliado, e a avaliação pessoal, né, por questões pessoais que eu não vou discutir aqui, não estava muito bem. E isso não nos ajudou a reconduzi-la à Prefeitura de São Paulo. Mas foi um governo de muitos resultados. Como está sendo o governo do Haddad agora? Pra você ter ideia, hoje quase 600 mil jovens andam nos ônibus sem ter que pagar. Andam nos ônibus da cidade de São Paulo, vão para a escola, vão para a universidade porque eles adquiriram, no nosso governo nós aprovamos o passe livre. O passe livre é um benefício que não dá para imaginar que um governo liberal, um governo capitalista, poderia dedicar isso à população de São Paulo, né? Muito bem. Nós estamos com um pequeno barulho aqui no estúdio, né? Já estamos vendo aqui, atrapalhando um pouco a nossa programação, está sendo resolvido aqui pela nossa técnica, né? Vamos ter esse inconveniente aí um pouquinho. Nós temos 2 minutos aí, Roberto. Eu queria pegar um gancho aí para falar a respeito, que isso é hoje a matéria da Folha, a respeito dos pós-saúde, faltando medicamento, né? Pode fazer sua pergunta, depois a gente terminar sobre as perguntas. Nós temos só 2 minutos. Então, em 2 minutos, eu queria aqui uma fala do Reis na questão nacional. O que a Dilma, o que o governo está sofrendo hoje é um processo de golpe? O que é o golpe?
Tem muita gente não entendendo isso e a gente está recebendo uma carga violenta das grandes mídias aí, fazendo confundir a cabeça da população que não entende o que está acontecendo. Como você poderia explicar em poucos minutos um pouco dessa síntese aí? Olha, nós vivemos uma crise internacional muito forte, né? E a população que ganhou muito no governo do PT, no governo do Lula, do presidente Lula, e inclusive no governo da Dilma, eles não estão dispostos a perder o que ganham. Isso mostra várias pessoas se manifestando há um bom tempo sobre isso, né? Agora, isso é uma questão econômica. Todos nós estamos sujeitos a ter crescimento na economia ou ter redução. Muitas vezes não depende só do governo, né? Que hoje o povo é muito dependente do governo. Se o governo tirar o dinheiro da economia, fale o país inteiro, né? Se o governo, por exemplo, cortar a compra de livros, né? Se o MEC cortar a compra de livros das editoras, elas fecham. Então, os prestadores de serviços são muito dependentes do dinheiro público. E, obviamente, quando tem essa redução, você tem essa questão agravante na economia, né? E, por um outro lado, você tem um lado perdedor, né? Que o outro lado perdedor até hoje não aceitou ser derrotado pela Dilma, pelo PT, né? E esse lado perdedor, desde quando ele perdeu, ele faz essa luta política, essa articulação política, e ele tem pessoas muito fortes na política, né? Buscando tirar a presidenta Dilma do poder. Então é golpe, porque você não pode tratar a questão do impeachment. O impeachment ele cuida de crime de responsabilidade. E o crime tem que estar tipificado no código. Nem tudo que eu acho que é crime, né, no que se refere para tirar um presidente da República, eu posso dizer que é crime de responsabilidade e que foi a presidente que cometeu, e por isso que eu quero o impeachment dela. Então, realmente tem um movimento golpista que antes estava capitaneado pelo senhor Aécio Neves, hoje pode-se dizer que está capitaneado pelo mordomo. Todo mundo sabe quem é o mordomo, né? Todo mundo conhece o mordomo, já ouviu falar do mordomo. E falar do caranguejo hoje. Do caranguejo. E você vê que, por exemplo, você tem várias pessoas, vários políticos envolvidos nessa investigação. Eu acho que a investigação, ela investiga e, obviamente, se você provar que a pessoa praticou os delitos, ela tem que ser punida. Que seja dentro da lei. Dentro da lei. Ela tem que ser punida, ninguém está contra isso. Olha, outra coisa, investigação é sigilosa. Você não pode pegar a investigação e sair fazendo esse grande Big Brother que o Sérgio Moro está fazendo. Ele tem que investigar, aliás, não é papel do juiz investigar. O juiz, ele julga, ele é julgador, ele tem que ser imparcial, né? Quem investiga é a polícia. O papel investigativo é da polícia. Acabou o nosso tempo aqui, Reis. Então, você perguntasse um pouquinho mas aqui. Só para terminar essa questão da Dilma. Então, o que está no país em curso realmente é um golpe. Um golpe capitaneado por aqueles que não aceitaram a derrota, por aqueles que realmente têm esse instinto golpista, né, que está no DNA deles. Está no DNA deles, né, que eu já falei aqui até do mordomo. Então, é isso que está em curso, e a população tem que se organizar, porque nós não podemos permitir que uma presidenta que foi democraticamente eleita por 54 milhões, ela saia simplesmente por interesse de grupos que estão dominando o país, que não trabalham a favor do povo, que trabalham a favor deles. Eles continuam andando de aviãozinho, eles continuam pisando no tapete vermelho, eles continuam usando o melhor que o nosso país tem, enquanto o povo está sofrendo aí, o povo está desempregado, o povo está passando dificuldades. Nós não podemos permitir isso. Muito bem, queremos agradecer aqui ao vereador Reis, o tempo foi curto mesmo, mas nós vamos tê-lo aqui mais uma vez, porque a coisa é bastante complexa e a gente precisa ter esclarecimento da população. Nosso bom dia a todos vocês que ficaram na sintonia, e na próxima terça-feira estaremos aqui mais uma vez. Jota. Obrigado, carinho de todos, obrigado, vereador Reis. Eu que te agradeço. Gostaria de ter mais tempo para a gente conversar o dia inteiro hoje. Vou deixar umas 2 horas aqui na próxima vinda, se eu vim aqui, viu? E agradecer aí pelo trabalho seu na região. Roberto Moraes, muito obrigado. Mais uma vez aqui, a gente volta ao programa Espaço Público na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Ok, tchau, tchau.